Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje do polêmico episódio 77. Se você não viu, o link está aqui no card na descrição. Confere lá e volta aqui pro vídeo. Firmeza? E aí, galera, afinal de contas, existe ou não existe vida em Marte? Para os mais atentos, o episódio 71 nós dissemos que sim, existe vida humana em Marte, não só em Marte, mas também em Vênus, né? E agora no 77 nós falamos não tem vida em Marte, não tem mais nada vivo ali. E agora, né? Vocês da nossa grandiosa comunidade ficaram meio empolvorosos tentando entender isso, analisar isso e no auge da dualidade humana, né? Tentando classificar, entender o que é verdade, o que é mentira. E eu vou dizer para vocês uma coisa triste. Não existe verdade absoluta. E tampouco será possível entender essas questões se vocês não colocarem na cabeça de vocês que múltiplos pontos de vista podem ser verdade. Então, se eles podem ser verdade, a simples comunicação linguística pode trazer ruído. Óbvio. Então, como assim ruído, Thiago? Nossa, o PCE não se preocupa com isso? Claro. Veja, o que é vida? A gente aqui não considera nem vírus vivo, né? Nossa ciência não considera. Então, se aparecer um vírus em Marte, não dá nem para dizer que tem vida lá, né? Vai vendo. Mas, a gente não chama de pós-vida quando morre? Então também tem vida, né? Mas alguém pode olhar e falar assim, tem um híbrido humano ali. Eu não sei bem, mas ele está lá, intraterreno ele, em Marte. Legal. É na 3D? Ou não é na 3D? Tá vivo ou tá morto? Em que paralela de Marte estamos falando? E esse humano é de qual paralela? De qual futuro ele é? Dá para entender como é complexo? Então, parafrasearei Leadbeater, grande escritor teosófico, inclusive o escritor teosófico que mais contribuiu com Marte, né, dentro da teosofia com as suas teorias de Marte ali, né? Ele disse uma vez que que tudo que é trazido em termos de Marte ou enfim qualquer outra coisa teosófica tem que ser levantado como pesquisa, tem que ser tratado como algo que tem que ser mais bem explorado e avaliado. É exatamente assim no projeto também nosso aqui, né? Abre-se pontas soltas para a gente olhar, pesquisar e fazer novas sessões e tentar entender melhor o processo que foi vivenciado, né? E Zala também já dizia que as consciências elas não vão concordar muitas vezes. E a gente não pode cair muitas vezes na armadilha de achar que isso não era verdadeiro. As consciências simplesmente podem falar, caramba, eu acho que não tem vida não, porque eu não vejo. E a outra pode falar, tem porque eu vejo, eu sei porque aquele não vê. Então é muito subjetivo, entendeu? Mas como o projeto é um campo aberto para várias consciências se comunicarem e é permitido que elas se comuniquem com quaisquer que sejam suas limitações de consciência, tá certo? É evidente que nós podemos ter uma questão dessas, onde alguém chega e fala não tem, e outro chega e fala tem, aquele cara ali não viu por causa daquilo, enfim. Então é muito natural que isso aconteça. Agora, isso me lembra exatamente o caso da teosofia, porque a teosofia, ela disse categoricamente, não tem vida em Marte. Quer dizer, tem vida em Marte, e é intraterrena. Leadbeater falou, e é intraterrena. E aí, a galera científica, aí sim, disseram, não tem vida em Marte. E agora? Agora a gente tem telescópio, olhou lá, não tem. E a teosofia sempre foi muito preocupada com a opinião pública do que ela trazia. Tanto que
Muito deixou-se de ser escrito para que fosse encaixado no que a sociedade podia interpretar, né? E Marte foi uma dessas coisinhas que foi assim, soltado homeopaticamente. Leadbeater disse, ele foi o primeiro que falou que era uma língua universal para os marcianos e que havia um rei, quer dizer, um governo único, e que eram poucos, mas intraterrenos, né? E Blavatsky também fala algumas coisas de Marte, mas quem mais contribuiu foi de fato o Leadbeater, né? E na época a comunidade então caiu matando, olha, não tem. E o Hercílio mais, né, que nós também falamos no livro, né, no episódio, nós comentamos sobre o livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, né? Ele também foi muito criticado. Hercílio bebeu muito da teosofia, porque ele era teosofista antes de ser espírita, tá? E ele foi criticado justamente pelo mesmo motivo. Ele não deixou explícito no livro se a vida era física ou vida espiritual, né? E isso foi, para os espíritas, um grande problema. Não sei porquê, mas foi. Em 55 foi. Hoje ainda é. Tem gente que vê os livros do Ramatiz e fala: escreveu um monte de besteira, ninguém entende. Espíritas dizem isso, tá? Gente grande do espiritismo diz que não dá para levar em consideração, etc. Então não tem um consenso. Quem fala sobre Marte não tem consenso. Normalmente as pessoas ou amam, ou odeiam, ou aceitam ou ignoram. Entra num negócio de dualidade que eu não sei. O humano parece ter uma fixação com Marte. Entendeu? Entra numa dualidade que vocês não estão ligados. E a gente aqui, humano, no auge da dualidade, quer classificar tudo, não é? E às vezes até esquece do que o PCE ensina, porque nós sempre damos ferramentas para que vocês vejam e consigam interpretar aquilo que está sendo falado. Muitas vezes, por conta disso, alguns episódios demoram para ir ao ar, para ver se todo mundo consegue, então, ter ferramentas ou ouvir os vídeos para entender sobre a dualidade, enfim. É uma historinha que a gente tem que ir contando, né? Não adianta nada. Esse episódio, a primeira parte dele foi o episódio 15. Se isso tivesse ido ao ar no episódio 15, as pessoas estariam muito mais confusas. Vocês que acompanham o nosso canal principalmente, já perceberam o quanto que há de importância na sequência desses vídeos, né? Para o entendimento, a compreensão e como eles conversam uns com os outros, né? Então, existe também uma outra vertente mais conspiracionista, né? Que diz que os alemães nos anos 30 teriam ido para lá e feito colônias. E que existem, né? Isso é Corey Goode, né? E que existem colônias com escravos humanos em Marte. Pela cabala escura, aquela coisa tão dualista, né? Então, de novo, em que realidade é isso aí, né? Que tipo de humano é esse? Em que realidade a Alemanha levou? Como é que é isso? Então, o Corey Goode ele não é muito de analisar realidades paralelas. Muitas coisas que ele capta não são dessa realidade. Não são daqui. E ele não percebe, né? E tudo bem, faz parte do processo. É importante desvelar também isso, né? E em algum momento eu imagino que ele vá perceber isso, vai estudar esse campo mais a fundo. Então, percebam como é polêmico, né? E tem gente grande no YouTube, por exemplo, que acredita que tem humano em Marte, que os alemães levaram, né? Foram para lá e tal, com suas próprias naves, etc. Eu, pessoalmente, não creio nisso. Acho que se isso aconteceu foi em outra realidade, porque nessa claramente não parece ter sido o caso. E a história ela parece muito, quando se trata disso, parece muito uma fábula,
lenda urbana, né? Porque tem alguns elementos que, tipo, você pode questionar, né? Porque é sempre que falam sobre isso, falam, não, foi no finzinho, né? Tava acabando a guerra e aí eles deram um jeito de ir lá e tal, correndo. Então tem muitas teorias sobre isso. Não acredito nelas, né? Isso é uma opinião pessoal, né? Mas acredito que possa haver, inclusive, uma realidade onde a Alemanha ganhou a guerra. E, e muitas coisas podem ter ocorrido nesse sentido, nessa realidade, em outras também, né? Porque existem realidades diferentes nesse sentido, como tudo sempre acontece. E, e é necessário, então, observarmos isso, né? De que realidade estamos falando? De que tipo de vida estamos falando? Isso é muito complexo. Existe ou não existe vida? Em termos lógicos, existe vida em qualquer planeta, porque mesmo o solo está em expansividade. Acontecem ali movimentos de evolução, mesmo que não tenha uma raça na superfície, tá? Isso é importante de ser dito e observado. Eu falei muita coisa, né? Falei rápido, 11 minutos. E é importante que vocês percebam a mensagem que veio, tá? E não fiquem sempre se pegando num único ponto, né? Se você sentiu que você ficou muito preso nesse lance de, peraí, tem vida, não tem vida, afinal de contas, onde é que tá, onde é que não tá, tentando achar uma verdade absoluta, tentando entender o que é e o que não é, assiste de novo, porque é certeza que você perdeu alguma informação que era o que o nosso amigo Virzai, né, quis passar pra gente, tá? Não era sobre isso que ele quis falar. Ele estava dando ênfase sobre outras coisas, principalmente sobre Atlântida, né? E é interessante porque a própria teosofia fala desse lance da ligação de Marte com a Terra. Em Doutrina Secreta, né, na Cosmogênese, se eu não me engano, ou Cosmogênese, acho que é, a Blavatsky, ela diz, inclusive, que Mercúrio e Marte estão muito vinculados com a Terra, são tipo outros corpos da Terra, outras encarnações da Terra. E no fim da vida dela, ela, em conversa com a sua professora, mudou de opinião a respeito disso, mas já estava publicado e poucas pessoas falam dessa modificação que ela teve, né? Mas ela entendeu, mais no fim da vida, depois da publicação dos livros, que esses planetas tinham linhagens específicas, que eles não estavam tão vinculados à experiência terrena como ela entendia na época, né? Mas é interessante porque o vínculo que ocorreu que foi trazido para o PC sobre Marte e Terra, no sentido de Marte pegar aquela energia para si, para diminuir um pouco aqui a carga, né? E aí você pode entender da seguinte maneira: é um arranjo que foi feito, né? Sabendo que aquilo aconteceria, né? Então tudo bem, tá precisando mesmo mudar algumas coisas aqui, vai ser benéfico para essas pessoas que estão em Marte, esses seres que estão em Marte. Então eles vão pegar aquilo ali e, em contrapartida, eles vêm para a Terra. Foi um acordo, entendeu? Eles vêm aqui pro intraterreno. E assim foi, né? Então é importante a gente entender o que é isso. Existem... Maria Orlovas fala no livro Os Filhos de Órion que o que causou a treta toda em Atlântida foi um disparo, um raio, né? E não exatamente um meteoro, como se imagina, né? Inclusive, eu acho que não sei se foi Atlântida ou se foi nos dinossauros, tá? Um desses resets
teria sido causado por um disparo energético, vamos dizer assim. E algumas pessoas me perguntaram: Thiago, mas e aí, cara? Então quer dizer que a Terra pode estar fadada a isso também? Como é que a gente se protege disso? Isso aí é uma coisa... Quem pensa assim, vocês têm que entender, é um pensamento dual. É um pensamento de... É um pensamento muito assim, tipo... da ansiedade de permanecer, de apego à vida, aquela coisa toda. Não se preocupem. Isso não acontece assim, sem uma necessidade por trás, sem que tenha se terminado ciclos, entende? Então, se um dia isso acontecer aqui com a gente, vocês podem ter certeza que é missão cumprida, já estava tudo certo, entendeu? Não acontece por acaso antes da hora, entendeu? Isso não existe, gente. Então é importante entender essa questão. Não vai ser assim algo que terá que ser impedido, ou que poderia ser impedido, adiado, né? Não, entendo que isso também não está previsto, não é assim, sabe? E já aconteceu aqui na Terra, né? A extinção dos dinossauros é um desses exemplos. Todos os resets, né? Dilúvios, etc., são cíclicos no fim das contas. Tá certo? Então, entendam esse lance que ocorreu com Marte como algo cíclico. Eles podem não ter entendido, né, se foi programado, se não foi programado, mas alguém acima deles, eu falo acima não é hierarquicamente, mas consciencialmente, consegue olhar para aquilo de repente e falar: cara, estava muito precisando, isso estava muito programado, isso estava muito dentro do que tinha que ser feito. Vocês que estão ali no olho do furacão não vão entender isso dessa forma necessariamente. Para vocês, faz parte, inclusive, que não entendam ou que se questionem se aquilo estava ou não programados. Porque esse questionamento vai promover expansividade e vai se chegar em respostas diferentes que a pessoa não teria se ela aceitasse aquilo piamente ou entendesse o porquê. Então, é assim que acontece, né? Enfim, são algumas palavras aqui para que vocês possam entender que o próprio PCE está em busca. A gente não está aqui ditando para vocês exatamente aquilo que é. Nós estamos falando para vocês aquilo que não é também. E aquilo que é, e aquilo que vai ser, e aquilo que não vai ser, porque não foi aceito por nós mesmos. Então, o PCE fala das possibilidades, fala daquilo que nós estamos vendo. E isso também necessita de expansão, de você olhar, recortar, ampliar e destrinchar. Isso é pesquisa. PCE é, sobretudo, um trabalho de pesquisa. Se tudo que a gente trouxesse bastasse expor e vocês olhassem e falassem amém, isso aí virava religião, velho. Nós queremos que vocês pensem, que vocês olhem para essas diferenças e entendam o papel de vocês enquanto buscadores em observar os diferentes pontos de vista, em observar a dualidade que você tem, porque olha, alguns de vocês vieram me procurar em projeção astral que nem maluco, era quase um assédio de tanta pergunta a respeito disso. Então calma, gente, vocês precisam ter serenidade nessas horas, olhar para essa situação e ao invés de se apegar àquilo que vocês sabiam, destrinchar elas e falar assim: eu não preciso saber o que eu sabia. Eu preciso entender o que eu achava que eu sabia. Por que que eu achava que aquilo era verdade? E por que que eu olho o projeto aqui, aquele vídeo ou aquele outro, e eu sinto que não é? Né? É uma reflexão que vocês têm que fazer. Que as respostas estão em vocês, na verdade.
né? Mas enfim, é justamente essa reflexão que traz expansão. Entendeu? Então, nós somos só os caras que jogam migalhas na pista, assim, que jogam migalhas na pista de vocês, no caminho, na estrada de vocês. E aí vocês vão pegando as mais bonitas e interiorizando. É isso, entendeu? E existem sessões muito cabulosas que vocês não vão querer pegar. E existem aquelas pessoas que vão olhar e falar assim, essa aqui que eu vou pegar, porque essa aqui é louca. E diferente e difícil, eu vou aceitar, entender. Entendeu? É isso. Beleza? Então fiquem bem e até semana que vem, povo. Fui. Tchau.